Oi, gente, sejam muito bem-vindos, então, a mais uma live aqui do canal Voz Armada. Acho que minha televisão tá com um pouco de delay, mas já vai iniciar ali atrás também. Hoje, então, eu tenho a presença ilustre do nosso querido convidado, Kerbs, lá do canal Psicologia e Cosmovisão. Daqui a pouco eu vou deixar o Kerbs ele falar um pouquinho mais de qual é a proposta do canal dele, o que ele está trabalhando lá, quando a gente, então, passar para essa apresentação do Kerbs, mas eu posso garantir para vocês que o canal dele é excelente para tratar, né, dessa área tão vasta, então, que vai envolver tudo isso da nossa psique humana e que a gente vai, então, trabalhar um pouquinho hoje na nossa live de Psicologia das Massas. Antes de eu passar, né, a palavra para o Kerbs, então, meu nome é Bárbara Martinelli, eu sou analista de geopolítica e também de relações internacionais. Então, não esqueçam, né, claro, de deixar seu like, de compartilhar. Se vocês gostam do meu trabalho, gostam do meu conteúdo, inscrevam-se aqui no meu canal. Inclusive, eu ganhei aqui um novo membro, que é o Emanuel Medeiros. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Lá na nossa comunidade VIP, aqui no próprio YouTube, você vai ter acesso a vários vídeos, então, que são exclusivos para os membros. E você também vai ter acesso ao link do Telegram, exclusivo também para os membros. Inclusive, essa semana eu vou fazer uma live somente com os membros do canal, então eu convido o Emanuel que você clique no link para fazer, então, parte do nosso grupinho. O meu Pix para contribuição está passando aqui, então, se você gosta do meu trabalho, quer me ajudar de forma independente, meu Pix está aí. Se você quiser também enviar superchat, enviar perguntas, fiquem à vontade, então. A porta do Voz Armada está aqui aberta a vocês. Bom, já fiz esse jabá inicial dos youtubers que vocês sabem que nós fazemos. Mas vamos ao que interessa, que é, então, falar da figura enigmática de Adolf Hitler. Então, e sua psicologia das massas, será realmente que Hitler sabia, né, o que era psicologia das massas? Será que ele estudou isso a fundo? Será que ele teorizou isso? A gente vai descobrir isso, então, com Kerbs hoje. Mas, enfim, a gente sabe que o Hitler, né, é uma figura que chama bastante atenção. Existem inúmeras biografias sobre essa personalidade, existem inúmeras biografias sobre propaganda, né, nesse período, então, da Alemanha. A gente tem documentários muito vastos sobre a Segunda Guerra Mundial e toda a questão também envolvendo a figura do Hitler. Então, assim, as tentativas de entender o Hitler, entender esse homem, entender como um homem de bigodinho, então, ajudou a mudar o destino de uma nação inteira, causa, então, muitas curiosidades na população como um todo. E a gente vai falar sobre isso, e a nossa temática de hoje ela vai ser talvez mais específica, mas vai trazer muito desses questionamentos que a gente tem sobre essa questão das massas em si, ou seja, por que o povo alemão, então, seguia esse homem, como é que ele fez isso, será que ele fez isso utilizando alguma técnica específica? Então, a gente vai explorar um pouco, então, a respeito dessa psicologia das massas com o Kerbs. Então, o que significa isso? Será que o Hitler usou da sua intuição psicológica para alterar essa mentalidade da população? Bom, a gente vai ver tudo isso hoje, mas uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que a gente sabe, e tem inúmeros documentários sobre isso, inúmeros vídeos até mesmo, né, aqui no YouTube sobre isso, é que uma das ferramentas que o Hitler utilizava para passar a sua mensagem, não necessariamente a gente está falando aqui de qual é a técnica por trás dessas mensagens, mas uma das ferramentas que a gente sabe que o Hitler utilizava para passar suas mensagens e começar a captar a população é justamente por meio, então, da propaganda. A gente sabe, inclusive, que o Hitler tem um ministro de propaganda muito famoso, que é o Joseph Goebbels, que vai, então, distribuir toda essa mensagem, né, para os alemães a respeito de várias questões, criação, então, desse inimigo em comum para a população da Alemanha, para a população lá da Alemanha, que é, então, a questão dos judeus. Inclusive, eu estava conversando com o Kerbs antes da gente entrar aqui no ar sobre como a gente está num mundo muito esquisito, com realmente acontecimentos muito estranhos. A gente nota agora lá nos Estados Unidos uma movimentação vinda por parte das universidades grandes, gente. Não está falando de uma universidade que ninguém conhece, está falando de uma universidade como Yale, está falando de uma universidade como MIT, que a gente está tendo, então, protestos muito grandes pró-Palestina, mas que, ao mesmo tempo, esses protestos eles carregam uma questão radical, extrema, e que esse extremismo está levando, então, eles até mesmo a levar, né, fazer com que
esses protestantes comecem a expulsar os judeus dessas universidades, impeçam os judeus de entrarem nessas universidades. Então, vejam como a gente realmente começar a tentar entender o que forma o pensamento das massas, talvez até mesmo para a gente sair um pouco desse coletivismo, por assim dizer, vai ser de fundamental importância até mesmo para nossos tempos contemporâneos. Então, vejam como a história ela tende a se repetir, coisas estranhas tendem a se repetir, e eu acho que faz necessário que realmente a gente investigue um pouco a respeito da psicologia humana para a gente poder, então, escapar dessas armadilhas de rebanho, por assim dizer. A gente sabe que dentro das massas, né, dentro da população, que acaba prevalecendo muitas vezes é a emoção. Então, a emoção, ela, muitas vezes, ela se sobressai ao nosso julgamento lógico. Não é por acaso que vários ditadores eles buscam influenciar os corações das populações pela via emocional, usando isso como um gatilho para que a pessoa se identifique também com isso, ou seja, a pessoa ela não vai por uma via racional, e sim pelas emoções, né? E o Hitler fazia muito isso utilizando a propaganda para inflamar, uma técnica também que o Lenin utilizava lá na União Soviética por meio da agitação, e a agitação sendo implementada pela via da propaganda. Bom, a gente vai então trabalhar esse tema bastante vasto, bastante interessante, para então nos ajudar a entender melhor como é que funciona toda essa psicologia das massas. E eu vou passar então a palavra para o Kerbis. Vou deixar, como eu já tinha falado para vocês, que o Kerbis fale quem ele é, o que ele estuda, qual é a área dele que ele mais gosta de estudar, para que ele apresente seu canal. E eu também já quero deixar minha pergunta inicial, que agora eu vou realmente abrir o espaço para o Kerbis ficar à vontade para ele falar, e para a gente começar, então, a se adentrar nessa temática. Então, Kerbis, se apresente e nos fale também o que é, então, psicologia das massas. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Kerbis, do Psicologia e Cosmovisão. Meu canal trata principalmente de psicologia, e cosmovisão significa visão de mundo. É um termo que o Jung, que é meu autor favorito aqui, o cara que eu mais li, tá aqui no canto, ó, a obra completa dele. É um termo que ele usa muito e significa justamente isso, a sua visão de mundo, a forma como você constrói o seu modo de encarar a realidade, com isso também, em boa parte, o seu modo de viver. Né? No linguajar popular se diria, por exemplo, a filosofia de vida, algo semelhante a isso. Então, o meu canal trata principalmente de apresentar conceitos do Jung e de falar de outros conceitos e autores da psicologia que também me interessam e comentar sobre isso e as influências desse conhecimento em como enxergar o mundo. Né? Então, a psicologia das massas é justamente uma tentativa de entender o coletivo, o movimento coletivo, justamente de muitas pessoas aglomeradas em determinados movimentos, a partir dos seus componentes mais básicos da psique. Então, quando se faz uma psicologia das massas, como por exemplo no Freud, que lançou justamente o livro Psicologia das Massas em 1921, até onde eu sei foi justamente aí que começou toda a ideia da psicologia das massas, ele tenta entender o comportamento das massas pelos instintos mais básicos. Então, aquela questão toda do pai prímevo, para quem já conhece, da projeção, da transferência, tudo isso influencia em como se entende as massas a partir dos seus componentes mais básicos. E por que básicos? Justamente coletivos. Porque quando você vai analisar um indivíduo em particular, você tem que considerar uma série de fatores que são individuais, são próprios da pessoa, correspondem à vida, à vivência da pessoa e a como ela encara o mundo a partir da sua perspectiva individual. Mas quando você fala de psicologia das massas, você fala principalmente dos componentes atuantes no coletivo que são parte daquilo que pertence a todo ser humano. Então, quando você fala de instinto, de projeção e transferência, que são mecanismos psíquicos pertencentes a todos, todas essas coisas aplicadas em um coletivo, é aí que surge a psicologia das massas. Kirby, só para. A gente sempre tem que trabalhar com os conceitos pensando que o público é bem vasto. Você pode explicar para a gente um pouquinho melhor o que é essa questão de transferência que você está utilizando para embasar a questão da psicologia das massas? Então, a transferência é um tipo específico de projeção, então acho mais proveitoso falar de projeção. Né? A Uhum. projeção é basicamente você ter um conteúdo no seu inconsciente, na sua psique, alguma coisa que você viveu e tem uma carga afetiva e com isso todo um significado próprio de alguma coisa, e aí você não conseguir encarar isso em si mesmo e por isso
enxergar aquilo que você tem no outro. Então, uma pessoa, por exemplo, que fica muito irritada com pessoas que não conseguem ouvir direito, por exemplo, né? Uma pessoa muito irritada com a inconveniência dos outros e isso de maneira exacerbada, pode ser ela mesma uma pessoa que tem uma percepção de que ela é inconveniente, mas que não consegue encarar isso em si mesma, não admite isso em si mesma e por isso é, é justamente mais sensível a isso no outro, porque a gente se irrita com o que tem no outro, que nós também temos, e isso nos incomoda. Então, projeção é justamente isso. É claro que se aplica a muitas outras coisas, muitos complexos, que é um conceito também do Jung, mas esse eu acho que é mais popular, e se aplica a diversas outras atuações da psique, mas que acho que esse é um bom exemplo básico, simples de entender, que explica mais ou menos a projeção. Tá ótimo. Só para a gente poder ir amarrando, para poder realmente entendendo, né, e esmiuçando os conceitos para que fique bastante compreensível mesmo. Bom, vamos então passar para uma coisa que eu vejo bastante a respeito, então, de ética social do liberalismo. A gente vê, por exemplo, essa questão liberal, vocês já vão entender porque eu estou falando sobre ética liberal, sendo apresentada como uma espécie de característica, pelo menos a nível superficial do caráter, para ser uma espécie de autodomínio e tolerância. Ou seja, o liberalismo ele vai enfatizar a sua ética com o objetivo, então, da gente reprimir os monstros do homem. Ou seja, por meio das normas éticas, a gente vai combater o que a gente pode chamar de perversão do homem, né? Então, a gente conseguiria, por exemplo, frear as pulsões secundárias, essa questão inconsciente do Freud, talvez de libido, também por meio, então, dessas normas, né, que a gente vai começar a colocar de conduta. Isso a gente poderia, talvez, observar como essas normas éticas podem funcionar a nível inconsciente individual, né, ou seja, no inconsciente do indivíduo mesmo, mas a gente também pode falar de um termo chamado de inconsciente coletivo, né? A gente sabe que toda essa questão ética liberal ela é bastante frágil, porque a gente viu muitas catástrofes acontecendo lá no século XX que vão colocar em xeque toda essa questão ética tentada, né, se colocar pela ordem liberal, por assim dizer, né, por meio dessas normas, então, para frear certos impulsos a níveis mais emocionais, para ficar num linguajar mais acessível, mas que isso tudo às vezes não funciona. Como a gente viu, existem questões emocionais, como o Kerb estava colocando aqui para a gente, que às vezes realmente estão no nosso inconsciente. E tem um termo também, que é do próprio Jung, chamado inconsciente coletivo, que vai falar a respeito, então, de como a humanidade vai vivenciar as experiências, mas eu gostaria que você começasse a comentar para a gente o que seria esse inconsciente coletivo, para a gente entender se isso tem relação, por exemplo, com o que você estava falando, né, da psicologia das massas, se esse inconsciente coletivo também vai envolver alguma outra terminologia. Gostaria que você começasse a falar, que a gente vai começar a desenvolver um pouco o assunto, gente. Então, gente, o inconsciente coletivo, ele engloba o que são chamados arquétipos. Ele é simplesmente um nome para o conjunto de arquétipos, né? Então, para entender inconsciente coletivo, a gente tem que entender arquétipo. O arquétipo é um conceito do Jung que tenta designar caminhos virtuais herdados para a representação. Então, o que isso significa? Quando você entra em contato com o mundo, né, quando você tem suas experiências, percebe as coisas, tem seus pensamentos e tudo mais, você tem aí formas gerais da representação para que você forme uma imagem do mundo e uma imagem daquilo sobre o que você pensa e percebe, e a partir dessa imagem você tem o resto do processo de desenvolvimento do pensamento. Mas essa imagem é, por assim dizer, condicionada pelos arquétipos, que não são exatamente formas, mas eles são condições para a formação da imagem. Então, existem situações e objetos comuns ao ser humano como um todo, que são temas que são aplicados a toda a humanidade. Então, coisas que a humanidade sempre vivenciou, como, por exemplo, ter um pai, ter uma mãe, estar em perigo de morte, coisas assim, que se tornam arquétipos. E esses arquétipos, para eles serem acessíveis à experiência, eles precisam de uma experiência pessoal para se exprimirem.
eles são inacessíveis por via direta. Você não consegue perceber um arquétipo diretamente, mas você consegue, através de uma análise comparativa, que é posterior, perceber que existem formas semelhantes nas representações de vários povos, em várias culturas e em vários indivíduos ao longo do tempo. O Jung, ele criou essa ideia justamente porque ele queria ser filólogo, né? E ele percebeu que existia todo um material primitivo, todo um material da representação de mitologias muito antigas que era muito semelhante em vários pontos diferentes. E aí depois, trabalhando como psiquiatra, ele percebeu em manicômios que muitas fantasias de esquizofrênicos eram exatamente iguais a mitos muito antigos que eles não tinham como ter tido contato. Então, o arquétipo é justamente essa base para a representação que gera essas representações semelhantes. E ele também tem consigo uma carga emocional muito forte e uma carga psíquica, por assim dizer, muito forte. Então, o Jung assume a possibilidade, por exemplo, de os arquétipos serem como que formas do instinto. Só que aqui ele usa instinto num sentido mais amplo, né? Não é simplesmente, por exemplo, instinto sexual, instinto de autopreservação. Ele admite que pode existir toda uma gama de instintos muito específicos que são diferenciados um dos outros, correspondentes aos arquétipos. Certo. E então, pensando nessa questão, né, que os arquétipos então explicariam toda essa questão do inconsciente coletivo, e partindo também da sua explicação a respeito da própria psicologia, né, das massas, o que, que seria isso, a breve introdução que você deu para a gente, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Kerbis. Existiria então algum tipo de ligação que você consegue perceber, ou então até mesmo que você poderia fazer para a gente agora, entre essas questões da psicologia das massas, do inconsciente coletivo, desses arquétipos, né? O inconsciente coletivo e os arquétipos, eles poderiam, por exemplo, ser trabalhados para desenvolver toda essa questão, então, da psicologia das massas? Então, já que para o Jung os arquétipos são pertencentes a toda a humanidade, e já que a psicologia das massas busca justamente analisar o coletivo a partir do que é comum a todos os indivíduos, então, sim, a análise da psicologia das massas do Jung passa justamente pelo inconsciente coletivo. Ele vai falar de arquétipo, como a psicologia alemã da época do nazismo foi justamente para esse lado, né? Eles justamente começaram a se fascinar por uma imagem arquetípica que surgiu de um arquétipo e por isso foi tão fascinante para eles. Então, sim, né, a psicologia das massas pode ser explicada a partir do ponto de vista do inconsciente coletivo. Mas o inconsciente coletivo em si não pode ser diretamente trabalhado, porque não há acesso direto, né, da experiência aos arquétipos. O que é possível fazer, e isso sim, é você tomar consciência de que certas imagens que aparecem numa cultura são advindas de arquétipos. E como para o Jung todo arquétipo é dual, né, então o arquétipo ele dá origem a uma representação que pode ser tanto muito positiva quanto muito negativa, ele pode dar origem a diversas formas, por assim dizer. Mas toda forma que é polarizada, que tem uma carga muito grande em um sentido ou em outro, ela tem o seu oposto correspondente. Então, a partir do momento que você percebe que há uma imagem arquetípica na cultura, você consegue buscar suas referências, os seus pontos de apoio, por assim dizer, para que isso não tome uma proporção doentia, realmente, e fora de controle, como foi na Alemanha nazista. Uhum. A gente vê muito isso. Não sei se vocês já estudaram tarô, se vocês tiveram essa curiosidade, mas quando a gente, para quem gosta, né, ou tem curiosidade para entender o que é o tarô, por exemplo, o tarô ele vai trabalhar muito essa questão que o Kerber está colocando arquetípica relacionada a essa questão dual. Então, quando você trabalha as cartas e começa a ver, por exemplo, a figura da imperatriz, então, uma mulher que ela está grávida, ela está segurando um bastão. Você vê que, ao mesmo tempo que ela tem essa questão, talvez, do nascimento, da criação, que quando ela está no seu dual, por exemplo, negativo, ela poderia estar estéril, né? Com falta de criatividade, quando ela está no seu polo negativo. Então, é bem interessante essas questões dos arquétipos, como a gente pode trabalhar isso por várias vias, né?
A gente pode trabalhar por essa via mais mística que eu estou colocando aqui para vocês de forma um pouco proposital. Vocês já vão entender quando a gente entrar para falar de Hitler. Mas a gente pode entender isso na forma como o Kerb está colocando para a gente, pensando no nosso próprio mundo, né? Nas dualidades que a gente tem, dualidades mesmo básicas. A gente tem questões, por exemplo, como bem, mal, certo, errado. Já são dualidades que vão criar o que o Kerb está colocando para a gente, que vai constituir o nosso imaginário, né? Que está muito além, às vezes, até do que a gente pode perceber, mas a gente já tem aquela tomada de ação. É bem interessante isso que você está colocando, Kermes. Bom, vamos continuar ainda no nosso assunto, psicologia das massas. Eu queria saber se dentro, né, da psicologia das massas em si, voltando então ao nosso tema original, saindo um pouquinho dessa questão de inconsciente coletivo, de arquétipo, mas depois a gente vai voltar a ela, quais seriam então as principais teorias que hoje a gente tem, né, na área da psicologia que ajudariam a embasar justamente a questão, né, da psicologia das massas? Então, a gente tem principalmente o lado freudiano da coisa, né? O lado psicanalítico, que vai por essa mesma linha que o Freud já deixou bastante delimitada no próprio livro Psicologia das Massas, que é bastante forte. E a gente tem, do lado da psicologia junguiana, uma imagem, uma análise justamente do que passa no imaginário de uma população. Isso é uma coisa que é muito difícil de se fazer em tempo corrente, por assim dizer, né? No presente, ou quando você está dentro dessa civilização, enxergando as coisas de dentro, mas é uma coisa que, passado um tempo, em retrospectiva, é muito mais fácil de fazer, porque é uma análise dos arquétipos é, por assim dizer, histórica, né? Exceto quando você está justamente num consultório, numa clínica, que aí é uma coisa completamente diferente. Mas a formação das imagens e a comparação dela dentro de uma cultura necessariamente passa pela história. Então, é algo que varia de caso em caso, segundo o objeto da análise e a situação específica, mas essencialmente, para o Freud, tudo pode ser explicado a partir de instintos e os mecanismos psicológicos para lidar com esses instintos, e para o Jung pode ser explicado tanto da parte causalista, como ele chama, né, que é a freudiana, partindo dos instintos, mas não exclusivamente dos instintos, aí ele fala dos arquétipos também, o que já existia na cultura, por assim dizer, de onde veio a imagem presente, e também do ponto de vista finalista, ou seja, para onde vai essa imagem, aonde você está querendo chegar, o que se está tentando resolver, né? O que está tentando se solucionar. Então, essas são as principais formas de analisar a coisa, e é lógico que tanto a partir do Freud quanto a partir do Jung existem muitas teorias derivadas, né? Muita gente que construiu algo além disso, mas o essencial, o básico é isso. Sim. Eu até, quando eu estava, gente, conversando com o Kerbs, a minha mãe, eu não sei se vocês sabem, mas ela é psicóloga junguiana. E ela me recomendou um livro que eu falei para ela sobre esse assunto já tem um tempinho. E aí eu peguei esse livro para dar uma lida, assim, que é o Haidt, Psicologia de Massas do Fascismo. Inclusive, gente, não sei se vocês sabem, mas hoje é dia de Amazon Day. Então, tem um link aqui na descrição desse vídeo que, se vocês acessarem esse link e comprarem hoje no Amazon Day, que tá tudo com 50%, com descontão mesmo, usando o meu link, você compra o que você quer comprar já tá precisando, seja livro ou outra coisa, e vocês ainda vão contribuir com o meu trabalho. Inclusive, Carlos, você gostaria de indicar algum livro a respeito dessa temática que eu posso colocar aqui? Então, sobre a construção desses conceitos do Jung, eu gostaria de indicar 3 livros, que são A Prática da Psicoterapia, O Eu e o Inconsciente e Psicologia do Inconsciente. E mais especificamente sobre essa questão de psicologia das massas, análise do coletivo e tudo mais, eu gostaria de indicar o livro Presente e Futuro e o livro Aspectos do Drama Contemporâneo. São os Aqui, gente, principais. esse Prática da Psicoterapia, então, que o Kerb está indicando, ele está com 12% de desconto no Amazon. Eu também deixei aberto o presente e o futuro, que ele tinha falado aqui para você. Vamos ver quanto de desconto está o livro presente e futuro. Ele está com 11% de desconto. E o do Haidt é o livro
que eu tô indicando eu para vocês. Tinha mais um que você indicou, né, Kerbs? Qual que é o nome? Tinha o Aspectos do Drama Contemporâneo, especificamente sobre esse tema. Então, mais um livro então que o Kerbs está indicando pra gente, que é o Aspecto do Drama Contemporâneo. E esse eu estou indicando para vocês, que é o livro do Haidt, que é Psicologia das Massas do Fascismo. Um livrão, gente. Podem comprar. Eu sei que ele é caro, mas é um livrão mesmo, muito bom. Enfim, vamos continuar então na nossa temática. Queria fazer só essas pequenas indicações, que vocês sempre me pedem indicações de livro, e hoje eu já falei, vou fazer mais adiantada, já vou botar alguns livros para quem realmente se interessar pelo assunto. Bom, continuando então aqui a nossa conversa, o Kerbs apresentou para a gente então toda essa fundamentação, né, da onde viria, quais seriam então realmente os teóricos que ajudariam a embasar toda essa questão da psicologia das massas, que depois outros teóricos também iriam vir a trabalhar, como o Haidt, que eu indiquei a vocês. Eu vi até que o Gustavo Soares perguntou se a gente iria trabalhar o livro do Gustavo Le Bon, que é o Psicologia das Massas. A gente não vai trabalhar ele em específico, mas com certeza ele vai estar meio que entranhado em tudo que a gente vai conversar aqui, porque os estudos eles acabam bem ou mal se complementando, né? Nossas falas vão falar um pouco, vão acabar falando um pouco também do Gustavo Le Bon, até porque ele vai beber muito das fontes, né? Da onde vai vir o termo, né? Psicologia das Massas, da onde surgiu tudo isso. Então, provavelmente, se você já leu esse livro, você vai fazer assimilações com ele. Bom, outra questão que eu queria colocar aqui, que eu acho bem interessante, e que a gente observa muito sendo utilizada como técnica mesmo, é a questão da hipnose, né? Porque a hipnose, ela pode ser feita por meio da repetição. Você fica ali, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E você pode botar isso também como forma de propaganda. Eu queria saber também, Kerbs, se na sua concepção a hipnose ela também vai servir, então, para explicar como funcionaria, né, toda essa questão da psicologia das massas. Antes de você explicar, fala para a gente um pouquinho o que é a hipnose, né? E depois você pode aplicar nessa questão da psicologia das massas. Então, a grande explosão da teoria da hipnose e todas as pesquisas nesse sentido na psicologia vieram com a escola de Charcot e a escola francesa, que foram duas escolas que fundamentaram tanto o pensamento do Freud, que é diretamente aluno do Charcot, quanto do Jung, que bebeu bastante tanto do Freud, tanto quanto do Charcot e quanto da escola francesa. Então aí a gente tem Janet, Binet, foram aí que começaram as pesquisas sobre os automatismos da psique. E é justamente nesse âmbito aí que surge a pesquisa da hipnose. E a hipnose começa justamente em pacientes histéricos, que são pacientes com, assim, esse é um diagnóstico que não é muito mais usado hoje, né? Se tornou uma questão mais de linguajar popular, né? Mas o diagnóstico de histeria, ele designava principalmente uma sensibilidade nervosa maior. Se teorizava que o sistema nervoso de um sujeito era mais fraco e por isso também mais sensível. E é claro que essas teorias avançaram, a gente tem diversos outros casos de exemplo para usar mais no futuro, mas não entrando mais diretamente nisso, muito aprofundadamente. O básico a hipnose busca justamente, como por assim dizer, pular por cima da análise da crítica consciente sobre algum estímulo que entra, né? Então, o que a hipnose tenta fazer é justamente desligar a consciência crítica e a capacidade de justamente analisar e formular e filtrar informações e se comunicar diretamente com o subconsciente, por assim dizer. Então, a hipnose tenta te colocar num transe, que é justamente esse ponto em que você está, por assim dizer, mais suscetível a esses estímulos, mas ela funciona principalmente com pessoas altamente sensíveis e sugestionáveis. E por isso mesmo, você vê que a propaganda política, ela adquire sua maior intensidade justamente em pessoas de caráter mais sensível a essas coisas. Pessoas com menos capacidade crítica, pessoas com menos concisão da própria noção de eu mesmo, muitas vezes com uma cosmovisão muito fraca, desconexa, sem grandes princípios, que simplesmente parece estar flutuando ali pela vida e se mostra suscetível, né? Ela adota essas coisas e toma a política como uma razão para viver. Então, nesse sentido, a hipnose ela chega muito perto, né?
porque a propaganda política mira justamente nessas pessoas, e são justamente essas pessoas que fazem um barulho maior e conseguem dar a explosão e o caráter destrutivo de um movimento de massas político. Então, você não consegue diretamente hipnotizar uma pessoa sem o consentimento dela, mas você consegue usar princípios baseados na sugestionabilidade, que vem sim da hipnose, para tentar atingir um grupo mais ou menos delimitado de pessoas, que você não consegue saber quem são exatamente, mas você consegue mirar de uma forma meio distante, por assim dizer. Uhum. E falando ainda da questão da própria psicologia das massas, quais seriam então os principais comportamentos que a gente pode observar nas massas? Existiriam massas distintas? Existem tipos de massas específicos? Você está falando para a gente, por exemplo, que a hipnose ela pode ser melhor, né, aplicada, por exemplo, num grupo que é mais suscetível, talvez a nível emocional, para poder então ser capturado por meio dessa propaganda que vai usar essas técnicas hipnóticas, por assim dizer. Então, existiriam formas também de comportamento das massas, seja para aplicar a técnica de hipnose, né, seja para poder fazer estudos, né, dessa questão arquetípica também, que pode estar acontecendo nessa sociedade. Quais seriam esses comportamentos, né, que a gente observa, então, nas massas? Então, no específico, depende muito das pessoas envolvidas, da época, da cultura, da situação, depende de muitas coisas, não tem uma coisa que você consegue dar assim por claro, como por exemplo, as massas são essa população demográfica aqui que se comporta dessa forma. Você não consegue prever direito a ação das pessoas, né? Mas existem comportamentos gerais que a gente consegue observar em retrospectiva nas maiores massas que se organizaram em movimentos políticos. Então a gente consegue ver, por exemplo, a questão do culto ao líder, que é uma coisa que o Freud vai puxar muito na análise dele sobre esse tipo de movimento. A gente consegue ver isso também no Adorno, que escreve aquele livro, aquele artigo, na verdade, sobre a análise das massas segundo a psicanálise. E a gente consegue ver que justamente aqueles mais suscetíveis à propaganda política parecem ser pessoas mais sugestionáveis, pessoas mais sensíveis e pessoas mais frágeis em sua concepção de mundo e que se deixam levar, por assim dizer. É claro que isso é uma escolha e você consegue se defender disso, né? Você consegue não se deixar levar pelas massas, caso contrário não existiria livre-arbítrio, mas você consegue observar que muitas vezes existem grupos que se comportam mais ou menos dessa forma. Agora, o que a gente consegue ver melhor nesse sentido é que, uma vez organizadas as massas, a gente consegue observar certos mecanismos psicológicos, como, por exemplo, a questão da projeção, que eu falei antes. Então, quando o Jung vai analisar o nazismo e o fascismo, ele fala justamente da questão da projeção do mal no outro, né? Então, o sujeito projeta uma imagem arquetípica, aquele conceito que a gente falou lá atrás, do herói no líder das massas. Então, o meu líder é um herói divino que veio para a Terra como um Messias para conquistar o mundo e toda essa coisa que parece meio mística mesmo, justamente porque é quase como se fosse uma religião, uma coisa completamente distorcida, justamente porque inconsciente e arcaica. E aí, por consequência, ele projeta também no inimigo o vilão, o mal, o demônio e coisas assim. Então, o mais geral que você pode falar sobre o comportamento da psicologia das massas é esse. Porque em específico, é claro que depende muito. Uhum. A gente observa muito essa questão do arquétipo, desse dualismo, quando a gente começa a pensar, né, nessa criação de um vilão, bem contra o mal, a nação que está tentando destruir outra nação, né? A gente consegue muito ver esse arquétipo justamente do bem e o mal quando a gente pensa nesse sentido. Bom, agora vamos entrar então no nosso assunto finalmente mais específico, né? Falando do Hitler finalmente, mas a gente tinha que trabalhar um pouco os conceitos antes da gente realmente entrar na conversa, para a gente poder então abrir o terreno para a conversa de fato. A gente tem que entender os conceitos, senão a gente fica perdidão na conversa, né? Bom, a gente sabe que o Hitler, ele vai então, ele próprio, por meio lá do Mein Kampf, não sei se eu falei certo, gente, quem fala alemão aqui pode me corrigir à vontade,
mas a gente sabe que o Hitler escreveu esse livro, que é o Mein Kampf, e ele vai utilizar um termo lá, que é um termo chamado espaço vital. O espaço vital, ele vai fazer muito alusão a isso que a gente está falando aqui de dualidade, porque a gente vai ter por meio do espaço vital, então, a criação de dois elementos, ou seja, o culpado, que seriam os comunistas, os judeus, né? E vai começar a formular a imagem de quem são esses vilões, então, que querem destruir a nação da Alemanha, o que eles fazem para destruir, como é que eles são caracterizados, para depois a gente criar os estereótipos também. E o segundo elemento seria, então, o motivo, ou seja, o que está motivando, então, esse grupo querer destruir a Alemanha. Então, a gente vai ter esse termo espaço vital sendo utilizado pelo Hitler e também vai ser utilizado bastante por meio da sua propaganda para enganar, então, toda a população da Alemanha. Dito isso, gente, queria convidar vocês, vou fazer mais um jabá aqui, estou bem marqueteira hoje, para vocês conhecerem, então, a Academia de Estudos Globais. A gente vai ver um teórico, não vou revelar o nome desse teórico, a gente vai ver um teórico muito famoso que vai ajudar a embasar toda essa questão de espaço vital para o Hitler. A gente vai dissecar mesmo toda essa teoria de espaço vital para a gente entender, então, por que o Hitler começa a utilizar ela, como é que esse teórico vai fundamentar essa questão de espaço vital, por que o Hitler gostava tanto de geopolítica também. O Hitler, inclusive, vai considerar a geopolítica fundamental para todos os seus estudos a respeito de expansionismo da Alemanha, ou seja, várias teorias que ele vai capturar de teóricos geopolíticos, ele vai aplicar, de fato, né, em todo o seu planejamento para tentar se expandir ao redor do mundo. A gente vai ver tudo isso na Academia de Estudos Globais. O link está na descrição desse vídeo, mas vamos continuar. A gente estava falando de espaço vital. Sem mais delongas, a gente falou de dualidade, né, de como o Hitler, então, criava essa questão de culpado, de motivo, e como ele enganou, então, toda uma população lá na Alemanha. Bom, eu queria saber, então, Kerb, se o Hitler ele utilizava alguma técnica de psicologia das massas, se ele sabia o que era isso ou não, se ele fez isso de forma consciente, se existia alguma técnica, mesmo que talvez... caso você identifique que ele não sabia, né, utilizar ou fazer isso de forma inconsciente, se existia alguma técnica que você consegue perceber que ajudava, então, o Hitler a proporcionar todo esse engano, né, para a população alemã, como é que o Hitler, então, foi realmente manipulando essas mentes da população lá da Alemanha? Então, não é impossível que o Hitler tenha lido o Psicologia das Massas, já que o Psicologia das Massas foi lançado em 1921 e o nazismo veio uma década depois, né? Mas eu não acredito, como Jung não acreditava, que o Hitler propositalmente usava mesmo o conhecimento técnico em psicologia para controlar as massas. Ao invés disso, como a gente falou sobre a sugestionabilidade, a fragilidade do eu e todas essas coisas, a tese do Jung sobre o Hitler era que, por ele ser uma pessoa extremamente fraca e frágil, no sentido de concisão do eu, de força própria, de resposta a um princípio mais elevado, e por já ter uma disposição psíquica propícia a isso, e isso é uma coisa bem mais técnica, o Jung aborda no volume 6, esse aqui, ó, chamado Tipos Psicológicos, né? O Hitler era uma pessoa extremamente sensível aos movimentos das massas e por isso ele conseguia perceber em um grau muito mais intenso do que uma pessoa comum como essas massas se organizavam e qual era o movimento geral de insatisfação e de ódio, como o ódio se construía dentro do alemão. Você também tem essa coisa na Alemanha da pretensão de grandeza, né? Os alemães sempre foram um povo muito orgulhoso de sua grandeza, de sua capacidade técnica, da sua força, sempre tiveram uma mitologia própria muito bem cultivada. Então, a tese do Jung é justamente que ele conseguia captar, por um lado, essa pretensão de grandeza muito grande, e, por outro lado, a insatisfação, a tristeza, a devastação da Primeira Guerra Mundial, que, é claro, toda guerra deixa, e as pretensões de grandeza do povo alemão, né? Então, todas essas coisas unidas, né, como nas massas você reduz o nível do coletivo ao nível mais baixo do indivíduo, porque o bem é uma qualidade individual, é uma coisa que só se pode ter
no indivíduo, justamente, que o indivíduo faz, que o indivíduo alcança. Então, a coletividade traz justamente os aspectos mais distorcidos e perversos disso. E o Hitler, para o Jung, era como se fosse um catalisador disso tudo. Então, ele dava grandes discursos muito longos e ele observava como as pessoas reagiam a cada coisa que ele falava, e assim ele ia filtrando pela reação emocional o que inflamava mais o público dele. E em fazendo isso, ele também se deixava levar por isso, justamente por ter uma fraqueza excepcional nesse sentido. Então, o Hitler é como se fosse, para aquela época, um herói às inversas, sabe? É justamente um vilão, mas ele era percebido como um herói porque ele dava aquela sensação de que ele estava se comunicando diretamente com as emoções de uma parte do público que era justamente mais inflamada. E aí, por fazer isso, ele conseguiu movimentar essas massas, e o movimento das massas, por si mesmo, ele já tem como se fosse uma força que atrai as pessoas. Então, quando você tem um coletivo te dizendo alguma coisa, quando você tem opinião pública levando em um determinado sentido, se você não tiver um princípio mais elevado a que você responde, então você tem uma chance bem maior de justamente se deixar levar por aquilo. Isso depende, claro, da sua decisão, mas é uma influência nesse sentido. Então, o Hitler conseguia se aproveitar justamente disso para fazer as grandes maldades dele e se deixar levar por esse ódio que ele mesmo tinha e que ele conseguia perceber em muitos dos espectadores dos grandes discursos dele e da forma como ele percebia o povo alemão, por assim dizer. Uhum. É bem curioso notar no seu discurso essa fala a respeito, então, de como o Hitler ele vai falar muito com as massas por meio, então, dessas longas falas, né? Para que ele, então, capture essas massas até por meio da assimilação, né? O Hitler deveria utilizar muito essa questão de como a Alemanha, então, foi derrotada, foi humilhada, perdeu o prestígio, ele próprio se colocando como um alemão também, né? Se sentindo nessa humilhação, e como ele queria recuperar isso, isso criava também, né, uma conexão com as massas para que elas também se assimilassem com essa representação emocional, por assim dizer, né? Então a pessoa se conecta com esse discurso porque ela se sente identificada com esse discurso, ela também quer, então, que a Alemanha reacenda, quer que a Alemanha volte a crescer. É bem interessante isso. E a próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente a respeito dessa questão, então, de comportamento das massas, dessa estrutura das massas, né? Se essas massas, pensando nesse comportamento que a gente está falando, que é um comportamento de rebanho, já que a gente tem quase que uma dissolução do ego, se a gente parar para pensar, mas quando a gente pensa nisso, nessa dissolução, onde não existe mais a minha figura individual, eu estou para o coletivo, para o que o coletivo quer fazer, como se eu estivesse quase num estado de hipnose coletiva mesmo, existia algum tipo assim de estrutura que o Hitler usou lá nas massas da Alemanha, por meio, por exemplo, da propaganda, para então realmente colocar essas massas nessa espécie de hipnose? Você já deu alguns bizus aqui para a gente, mas eu quero que você aprofunde um pouco. Então, para o Jung, a gente tinha a questão do racionalismo muito grande na época. E essa pretensão de abranger o mundo inteiro na razão foi o que causou uma certa cisão entre a consciência e a sua sombra, como Jung fala, o inconsciente. Então, quando você vai viver em civilização, em sociedade, é claro que você não pode dar vazão a todos os impulsos do seu inconsciente. E isso tanto numa forma carnal mesmo, primitiva, quanto no sentido de adotar aquilo que é ou não é socialmente aceitável. Então, já que nessa época tinha-se justamente esse grande racionalismo, não existia muito espaço na expressão pública para muitas outras facetas da experiência humana. E para o Jung foi justamente a repressão dessas outras partes da experiência humana que causou uma cisão, né, uma separação entre a consciência e o inconsciente em um grau muito maior. Porque neurose para o Jung é justamente isso, é justamente uma cisão da personalidade. Você tem um conflito
tão grande, ou um dilema, um impasse, alguma coisa assim, que é tão grande dentro do próprio indivíduo, que o sujeito não consegue se decidir, ele não consegue fazer uma conciliação desses dois pontos. Ele não consegue, senão, ficar preso na oposição dos contrários. E aí, por isso acontecer, ele precisa fugir do conflito. E fugindo do conflito, ele reprime um dos lados da questão e adota o outro como a sua posição máxima. E aí é justamente nesse sentido que a gente consegue ver os comportamentos mais extremos, né? Porque quando você tem dúvida, é aí que você defende alguma coisa mais agressivamente, mais impositivamente, dada a atitude neurótica, né? Isso é um diagnóstico. Então, para o Jung foi justamente essa situação, só que aplicada a um coletivo, que foi o que causou a situação propícia para que o nazismo surgisse. Porque no momento em que você tem uma separação muito grande entre aquilo que é conscientemente defendido e aquilo que há no indivíduo, mas ninguém quer admitir, é aí que você consegue justamente ter uma tensão maior dos opostos. E aí, por essa parte reprimida, por não ser expressa, tem uma tensão própria muito maior, é que, vindo um líder, né, vindo alguém que consegue catalisar isso, o movimento é completamente explosivo. Então, foi justamente para o Jung isso que aconteceu na Alemanha nazista, o que havia de reprimido, de mal, de animalístico, não podendo se exprimir genuinamente na vida comum, por assim dizer, toma o lugar da consciência. Então, os valores se invertem. Aquilo que era considerado animalístico passa a ser considerado o bem, e vice-versa. E é claro que isso é uma distorção, é claro que assim, por uma pessoa considerar a questão de uma forma errada, essa forma errada não passa a estar certa, mas para o Jung foi justamente isso que aconteceu. É assim que ele explica o quão mórbido é esse período e as ideias que se propagavam nesse período, e para ele era assim que se dava a perspectiva de quem estava naquela situação. E a gente tem que lembrar que o Jung estava muito perto ali. Ele não era alemão, mas ele era suíço. E na época em que o nazismo começou a ascender, ele era o presidente da Sociedade de Psicologia Alemã. Depois ele saiu de lá, porque ele justamente não queria se associar ao nazismo, e ficou na Suíça presidindo a Sociedade Internacional de Psicologia, que englobava também a alemã, mas ali ele não tinha uma associação direta. Então é até interessante fazer um adendo aqui, saindo um pouquinho do ponto, que ele conseguia, justamente com essa sociedade internacional, dar fuga para muitos psicólogos judeus que estavam na Alemanha. Porque como era uma sociedade internacional, né, ele conseguia, por alguns meios, contatos e até estratégias jurídicas e econômicas ali, tirar alguns psicólogos da Alemanha e levar para alguns dos países próximos ali, Alemanha, Suíça, França, Bélgica e tudo mais. Então ele conseguia fazer isso aí. Mas voltando ao ponto, para o Jung é justamente assim, através dessa inversão, que esse ódio todo toma o lugar da pretensão de abranger tudo sob a razão. E esse aspecto mais animalístico da coisa se expressa na pretensão de aniquilação do inimigo, que por si só é uma coisa primitiva de fato. Para o Jung existe um arquétipo relacionado, né, que foi o que foi, cujas imagens arquetípicas presentes na cultura alemã serviram de base para essa propaganda. Então, a propaganda nazista tem muito aquela questão, por exemplo, do sol negro. É um símbolo nazista que vem de uma mitologia justamente que expressa a imagem arquetípica do Odin, ou do Wotan, como é chamado no seu aspecto negativo. Porque mais para o norte da Alemanha a gente tem Odin, mas lá para o sul é o Wotan, que é justamente esse Odin negativo, né? o deus caçador que está nos arbustos e se esconde, é extremamente violento e sanguinolento mesmo. E foi essa imagem que foi usada justamente como um catalisador dessa insatisfação das massas e dessa cisão da personalidade que deixou um extremo vulnerável, por assim dizer. E é muito curioso, né? Vamos sair um pouco dessa questão da propaganda, mas pensando mesmo na realidade alemã que começou então a ser instaurada na Alemanha, a gente começa a se questionar algumas questões. Por exemplo, a gente passa a ter uma grande perseguição então de seres humanos, né? Independente dessa criação desse imaginário a respeito dos judeus, a gente tem uma perseguição
dos seres humanos, né, nesse sentido de perseguir realmente os judeus. A gente tem algumas questões relacionadas à Alemanha, quando ela vai, então, de fato entrar na Segunda Guerra Mundial, que vão arrastar o país para uma grande tensão. E mesmo arrastando a Alemanha para uma grande tensão, que a gente poderia falar, né, que a Alemanha está conflituosa, que o restante do mundo está contra a Alemanha, que existem questões sendo implementadas dentro da Alemanha que são até mesmo contra diversos valores dos próprios trabalhadores alemães, né, quando a gente vai observar toda essa realidade. Então, pensando assim nesse sentido dessa massa que tem tanta questão opositória acontecendo contra si, né, nesse período tão conturbado da Alemanha, que a gente tem a ascensão do Hitler, fazendo várias promessas, tentando realmente reerguer a Alemanha, fazendo essa promessa de reerguer a Alemanha por meio, então, da guerra também, porque a Alemanha, então, passa a ter vários territórios, passa, então, a tentar unir o povo em torno da guerra, utilizando a propaganda, utilizando várias questões também da psicologia das massas que a gente está colocando aqui, mas o que a gente nota é que existe muita contradição ao mesmo tempo, né? Porque algumas coisas que são prometidas, elas não acontecem outras ao contrário, né? No início, a perseguição alemã era por um motivo X, depois ela vai piorando, e as pessoas vão aceitando aquela piora. Então, é quase como se realmente a gente fosse para uma questão extrema de perseguição, né? Até que a gente vai chegar à questão de câmara de gás, algo realmente mais, né, a nível de barbárie, né? Então, a gente tem essa questão com os judeus acontecendo, a gente tem questões com os trabalhadores alemães acontecendo que também muitas vezes são contraditórias com o próprio discurso do Hitler, né? Sobretudo a questão dos alemães lá na fábrica. E eu queria te perguntar, Kerbis, o que se passa então nas massas durante esse período lá na Alemanha de Hitler, que levava então eles a seguirem a essa liderança do Hitler, mesmo com tantos, às vezes, interesses opostos à própria classe dos trabalhadores, à própria classe alemã como um todo, e que era tão contraditório. Você já deu várias pistas para a gente, mas vamos destrinchar mais um pouquinho. Então, para o Jung, a questão é justamente que a psicologia coletivista ela se firma justamente através da oposição. Então, você forma um grupo não porque ele tem algo de bom, não porque ele tem um objetivo comum muito forte que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas e tudo mais. Ele pode até aparecer com essa imagem, né? Ele pode até prometer isso, mas o que firma mesmo é a oposição, é ter um inimigo. E tendo esse inimigo, o que acontece é que justamente aquele aspecto do mal que era reprimido no sujeito alemão da época é passado para o outro, ele é projetado, como a gente falou. Então, o indivíduo não querendo assumir o mal em si mesmo, ele acaba colocando no outro a imagem do mal. Então, ele não vai dizer, nossa, eu sou uma pessoa má, eu preciso lidar com isso. Eu tenho o mal dentro de mim, como todos os seres humanos têm. Ele fala ao contrário disso. Ele diz, ele que é mal, o meu inimigo que é mal. Então, nesse sentido, o que os alemães passaram a acreditar por um mecanismo psicológico da projeção era que os judeus que eram maus. Então, é justamente a união desses dois fatores, né, a psicologia da organização do coletivismo como em oposição, junto com o indivíduo projetando o mal no outro. E isso, com uma força coletiva de afirmação do grupo, se torna muito mais forte. Então, como eu falei antes, o aspecto positivo da coisa é projetado no líder alemão, no Hitler, enquanto que o aspecto negativo é projetado no judeu. E é claro que, assim, pessoas são pessoas. Os judeus eram somente pessoas, eles não eram mais maus do que o resto da população por nenhum motivo. Assim, isso não tem como você dizer que um grupo por si só, apenas por existir de uma determinada forma, é mal, a não ser que você tenha, né, julgamentos claros sobre o indivíduo. E aí sim você pode fazer afirmações sobre o indivíduo, mas não sobre o coletivo, como foi o que aconteceu. Então, era justamente através de uma projeção e de uma transferência desse aspecto negativo de si mesmo para o outro. Então, subjetivamente,
Isso correspondia com a psicologia alemã daqueles tempos, porque correspondia a esse mecanismo e por isso parecia aliviar uma tensão, como a gente vê, por exemplo, no livro O Medo à Liberdade, do Erich Fromm, que foi um cara que analisou bastante essa questão justamente do nazismo. Ele é da escola de Frankfurt, né? Eu não uso ele para muita coisa, mas nesse ponto eu acho que ele acertou. O indivíduo tem um medo da liberdade, um medo de encarar a vida como ela é. E por isso ele busca subterfúgios, ele busca um escape em outras formas de amaciar a questão toda, a situação, para que ele consiga lidar com tudo de uma forma mais, a princípio, aparentemente mais confortável. Mas é claro que não encarar a vida, não enxergar a realidade como ela é e fugir dos conflitos da vida e do mundo só pode dar ruim, só pode dar problema. E foi justamente isso que aconteceu. Buscando um líder para tomar a responsabilidade pelo sujeito, o sujeito perdeu sua capacidade de avaliar as questões objetivamente. E assim fazendo, ele se torna suscetível aos seus mecanismos psíquicos internos, porque ele justamente tirou o fiel da balança da questão. Ele tirou dali a capacidade justamente de concretizar todas essas ideias e de manter em si mesmo o aspecto de julgamento justamente dessas coisas e avaliação de se aquilo é realmente uma coisa boa ou não, e de buscar soluções conscientes sobre a questão e tudo mais. Então ele se torna, assim, vítima de si mesmo. E por isso mesmo, vítima do mal em si mesmo. Ele se torna mal. E é assim que a gente vê essa inversão da situação toda. Uhum. A gente nota que isso também tem bastante assimilação com o que a gente pode observar na sociedade, que é o comportamento de rebanho, né? Às vezes a gente observa um grupo seguindo outro grupo ou seguindo uma certa ideia sem analisar aquela ideia, sem analisar por que ela é boa ou por que ela não é boa, o que aquela ideia quer te dizer, né? Para onde aquela ideia quer te levar. Mas vai baseada justamente quase numa histeria, numa hipnose, não sei, mas ela vai realmente nesse comportamento de rebanho. E a gente pode observar quando os animais, né, sociais, eles se reúnem em grupos grandes o suficiente, então, para que o indivíduo deixe de ser significativo. A gente pode observar, então, esse comportamento de rebanho. Então, a conformidade vai acontecer quando esse indivíduo ele precisa acompanhar nesse grupo, porque vai ser mais benéfico ele acompanhar o grupo. O Kerb já falou um pouquinho para a gente a respeito dessa questão comportamental do grupo, querendo, né, ir junto com o outro, por qualquer motivo que seja. Às vezes ele não quer estar sozinho, às vezes ele acha mais fácil não contestar o grupo, né? Talvez até mesmo se a gente pare para pensar a respeito do que acontecia na Alemanha nazista, muitos deveriam ter medo de contestar aquele grupo que parecia ser tão grande e acabava adotando esse comportamento de rebanho de fazer sem pensar, né? Só por fazer, porque o grupo maior está falando que é certo fazer aquilo. Então, tudo isso vai determinando também a maneira como essa massa de pessoas ela vai agir, né? E vai também proporcionar essa questão de tirar a sua individualização. Você realmente começa a virar o próprio grupo. Enfim, algumas pessoas elas também vão perceber, eu tenho essa leve percepção durante a Alemanha, né, que aquela questão de estar naquele grupo as protegia, né? Porque elas deveriam fazer muito essa assimilação também com essa questão dos judeus, que eles não faziam parte desse grupo e como eles estavam realmente totalmente reféns do Estado, reféns do que viria a acontecer no dia de amanhã. Então, quanto mais a massa ela vai aceitando isso, mais isso passa até mesmo virar uma espécie de senso comum, isso se normaliza na sociedade com o tempo, né? Depois virou algo normal que os judeus não participassem. Mas, enfim, a gente realmente passa, então, a adotar isso no meio social quase como se fosse uma norma mesmo. Então, a gente pode pensar que a massa ela acaba virando um rebanho que é incapaz até mesmo de viver, então, sem um amo. Por que eu estou falando isso, gente? Para que a massa ela tome algum tipo de atitude, isso tem que vir de algum lugar. Que lugar é esse? Vai vir de uma pessoa?
alguém vai começar a conduzir essas pessoas elas começam a ser conduzidas. É mais fácil que você veja uma massa de pessoas sendo conduzida quando a gente tem o que a gente pode chamar de amo, de um rei. Aqui, no caso, a gente está falando do Hitler, que é um líder lá da nação alemã. Então, no caso aqui, a gente teria essa figura de amo vindo, então, do Hitler, né? Então, queria que você falasse para a gente, Kerbis, a respeito, então, do Hitler enquanto esse grande líder, enquanto esse amo, né? Quais seriam essas características que ele possuía que faziam dele, então, esse perfeito, né, líder, esse perfeito amo para os seus súditos, para o seu rebanho ali na Alemanha, gente? Então, usando Jung aqui como base, para ele justamente foi a capacidade do Hitler de corresponder aos aspectos doentios presentes na psique de uma grande parte das massas e que se comunicava também com o que havia de mais doentio na outra parte das massas, por assim dizer. Então, ele se colocava como alguém que conseguia te libertar da sua solidão no mundo, entende? Era como se ele prometesse que se você participasse daquele grupo ali, se você participasse do movimento do nazismo, você estaria fazendo algo de bom para o mundo inteiro e que você não estaria sozinho, você estaria agindo na história e, ao mesmo tempo, se livrando dos problemas que você mesmo tem. E isso, é claro, via projeção, né, como a gente já explicou. Mas então, nesse sentido, ele correspondia ao que havia de pior nas massas e dava uma voz para isso. Sabe quando alguém fala exatamente o que você está pensando? Sabe quando você está escutando, se você está procurando alguma coisa, algum conhecimento, e aí alguém consegue corresponder justamente à experiência que você tem? Ou aparenta corresponder justamente à experiência que você tem? E aí a sensação que dá é de que aquela pessoa sabe alguma coisa de verdade. Mas assim, gente, alguma verdade algo sempre tem. O problema é que essa verdade, por assim dizer, que o Hitler conseguia encontrar, que ele correspondia, era justamente a da realidade do mal. Era justamente a de se conectar com aquilo que havia de pior nas pessoas. E por fazer isso, que é uma coisa que a gente vê, por exemplo, em muitos serial killers, é uma coisa que a gente vê em muitos manipuladores nesse sentido. A gente pode citar, por exemplo, a Suzanne von Richthofen, o Charles Manson, que foi um serial killer americano muito famoso por justamente conseguir convencer as pessoas a matarem por ele. A gente consegue observar isso, de certa forma, no Hitler também. Apesar de que de uma forma mais intensa, porque ele conseguia corresponder a isso nas massas, de fato. Então, fazendo isso, é que ele conseguia dar uma voz de comando a algo que muitas pessoas já estavam fabricando e fomentando dentro de si mesmas. E uma vez que um mal é feito, você tem uma chance maior de algo pior ser feito depois. Porque o mal é como se ele se alastrasse, é como se ele se perpetuasse até que alguém pôsse fim ao ciclo. E por ter um grupo fechado que continua reafirmando a necessidade daquele mal, é que você tem uma intensificação cada vez maior disso. Ele conseguia dar um comando baseado nas piores, no que há de pior nas massas, e dando esse comando ele reforçava aquilo. E reforçando aquilo, ele conseguia tirar uma nova ação dessa disposição das massas. E isso virou um ciclo até que a coisa não conseguiu mais se sustentar. Mas até chegar nesse ponto, muitas desgraças foram feitas. Então, justamente nesse sentido que ele conseguia ser um amo das massas, porque ele correspondia ao mal nas massas. Muito interessante. E o Hitler, você começou na sua fala fazendo essa assimilação com serial killers, né? Você deu até exemplo do Charles Manson. Uma coisa que a gente nota, pelo menos que é incomum em vários serial killers e até em vários líderes políticos, geralmente os líderes políticos, pelo menos eu tenho essa percepção, eles têm um quê de sociopatia, não chegam a ser psicopatas, mas eles têm um quê de psicopatia. E muitos desses líderes, eles também costumam ser extremamente carismáticos, né? E o serial killer, ele também tem essa questão do carisma. Você, quando vai ver, por exemplo, o julgamento do Charles Manson, vai toda aquela galera hippie com ele que ajudou, então, a
matar a Sharon Tate, que era a mulher do Roman Polanski, o bebê dela, fez tudo aquilo lá, que vocês já sabem, para quem gosta desses casos, né, de serial killer. Eu particularmente acho interessante para entender a mente humana doida que tem aí no mundo, eu vejo essas paradas de serial killer. Mas, enfim, quando a gente vai ver o documentário do Charles Manson com esse grupo de hippies, são pessoas extremamente fanatizadas por ele, defendendo ele, como se elas estivessem num outro planeta, sabe? Aí você pode falar, mas é droga. Gente, elas já estavam num julgamento, elas provavelmente já estavam sem o uso de entorpecentes. Então, realmente era uma questão fanática extrema. E é mais do que isso. O Charles Manson, quando ele estava na prisão, ele recebia inúmeras cartas de amor também. Então, vejam que, além desse grupo, né, que ele cativou de hippies que incluíam tanto mulheres quanto homens, fora desse grupo, dessa legião hippie, outras pessoas também foram cativadas por ele através de um assassinato brutal. Porque a pessoa, às vezes, ela tem realmente um carisma, ela começa a ter uma fala que parece condizente com aquela realidade daquela pessoa. A gente poderia fazer essa assimilação também com o mal que está dentro dessa própria pessoa que você colocou para a gente. Por isso ela se conecta, né, com Charles Manson, por exemplo, nesse nível. E a gente poderia também estar falando, então, da própria população alemã. Achei muito interessante a assimilação que você fez, Kermes. Bom, gente, a gente já está caminhando para o final, já estamos aqui a 1h06, a gente está falando bastante, deu para esmiuçar bastante o tema. Vamos, então, falar do Jung mais um pouquinho, porque falar de Jung nunca é demais. O Jung lá, então, na sua obra, né, Presente e Futuro, que o Kerbs, inclusive, indicou para a gente, tem, gente, o meu link aqui do Amazon, se vocês ficarem interessados em comprar livros ou qualquer... Se vocês estiverem realmente precisando de eletrodoméstico, de móveis, roupas, não sei, entrem pelo meu link que vocês não só vão participar dessa promoção da Amazon, como vocês também contribuem com o meu trabalho. Então, todo mundo está aqui num win-win, né? Mas, enfim, falando do Jung e o livro dele, então, Presente e Futuro, que o Kerbs já tinha falado para a gente, o Jung ele vai observar muito essa questão, né, de destaque das massas, desse coletivo, né? Ganhando esse destaque, então, de modo geral na sociedade. E como essa consequente desvalorização do indivíduo vai dificultar, então, a própria busca do ser humano, do homem, por um autoconhecimento, ou seja, a sua individualização, a busca do seu ser, do seu eu, né, se vocês preferirem. Então, Kerbs, para a gente fechar, eu gostaria de uma solução para essa questão, para a gente não se cair, né, nesse rebanho, não ser atraído para esse tipo de radicalização extrema. Então, Kerbs, como é que a gente sai, então, dessa hipnose coletiva das massas e começa, então, essa busca pela nossa essência, pelo nosso eu? Então, para o Jung, a principal forma de você sair e de você ter um ponto de apoio em algo maior é justamente correspondendo a princípios superiores. Como? Através da religião. Então você vê que a psicoterapia inteira, como o Jung afirma no A Prática da Psicoterapia, que foi um livro que eu citei aqui, se baseia no modo católico da confissão, que é capaz de redimir o indivíduo do mal a que ele é sujeito. E é claro que a terapia não tem uma pretensão de ser como a confissão, mas o Jung tinha uma grande admiração pelo modelo da confissão, pelo sacramento, e justamente nesse sentido, ele afirma que o modo de você escapar desse controle, não do controle exatamente, mas da grande influência das massas, é tendo algo maior a que responder. Então penso o seguinte, assim, é lógico que o mal é muito forte, e é lógico que é muito difícil você se manter forte e firme nos seus princípios, mas se você tem princípios elevados, se você sabe que se você fazer algo ruim, você está cometendo um crime absurdo contra Deus, que você está destruindo as bases da sua própria existência, e se você sabe que a consequência disso é o afastamento do próprio bem, é lógico que é muito mais difícil você cometer alguma atrocidade nesse sentido. Então ele fala que a religião, por responder a princípios absolutos, é justamente o que te torna capaz de escapar disso. E aqui eu falo do catolicismo. Então, o próprio Jung afirmava que quando chegava um paciente no consultório dele que era católico, a primeira coisa que ele perguntava era: você já se confessou?
Você já falou com seu padre? Você já tentou resolver o seu problema pelo meio da confissão? E quando não conseguia, quando o sujeito ou não conseguia confessar direito, ou ele não conseguia resolver os problemas dele no sentido de sintomas mesmo, aí sim ele fazia a terapia. Ou então quando se tratava de alguém que não tinha uma confissão assim tão forte, não tinha um modelo de confissão na própria religião, como por exemplo protestantes, que tem aquela questão da confissão pública, mas não tem uma confissão direta com o padre, e pessoas que não tinham religião. Então, é nesse sentido que o Jung afirma que é justamente através dessa resposta a princípios mais elevados que você consegue escapar dessas influências. E é lógico que você conseguiria tentar afirmar que você consegue escapar dessa influência por meios mais terrenos, por assim dizer, mais mundanos, mas é muito difícil você tentar aplicar isso às massas, porque você consegue conversar com um indivíduo sobre os problemas pessoais dele, porque ele está seguindo alguma coisa que é errada, porque ele está errando na sua atitude ou na sua forma de ver o mundo, mas isso não se aplica às massas, porque você não consegue fazer uma terapia para as massas. E nesse sentido, a religião também é muito mais efetiva do que a psicoterapia, porque a psicoterapia basicamente lida com os casos que não conseguiram ser resolvidos, né, pela pessoa em contato com a religião. É lógico que isso não é um defeito da religião, mas do sujeito, do agente humano. Então, é justamente isso, através da religião. E já é bom deixar claro que o Jung não era nenhum... a gente não sabe qual era a posição do Jung sobre religião. Ele não afirmava em nenhum momento se ele era católico, se ele era protestante. A gente só sabe que o pai dele era pastor protestante e que ele gostava muito do catolicismo. Mas uma vez perguntaram para o Jung se ele acredita em Deus, se ele tem alguma religião, e a única resposta dele foi que ele disse que sabe que Deus existe, mas não disse mais nada. Então, não é uma coisa muito enviesada, eu creio. O Jung, ele era uma pessoa bastante curiosa, ao meu ver. Ele gostava muito da religião católica, se interessava por outras frentes também, tanto é que ele era um estudioso de astrologia, o Jung também era estudioso de tarô, de questões que a gente pode considerar um pouco mais místicas também, e que não vão tanto nessa doutrina católica, né? Mas eu acredito que é muito importante o que está presente na sua resposta, até mesmo para aquelas pessoas que não têm uma religião formalmente, né, que vão seguir essa doutrina, mas buscar realmente uma elevação espiritual. Se você realmente não acredita em nada, né, a respeito de Deus, etc e tal, vai para essa via mais ateísta, eu acredito que a forma de você realmente fazer essa elevação do seu ser para fugir dessas amarras, né, dessa hipnose coletiva das massas, seria justamente buscando conhecimentos a nível profundo, né? Então, inclusive, se você gosta de geopolítica, relações internacionais, faça academia de estudos globais, que você vai, com certeza, começar a ter um pensamento, pelo menos com um senso mais crítico, de questionar várias questões que são realmente colocadas para a gente aqui em forma de propaganda. A gente vê, por exemplo, hoje, guerras que são assuntos, gente, extremamente complexos de se tratar a nível diplomático, a nível de ordem internacional, a nível de conversa entre os países, a nível de N motivos, níveis de questão militar, N motivos, sendo tratados muitas vezes como se fosse uma partida de futebol. Né? Isso é o maior rebaixamento intelectual possível que existe. Então, se você não quer ficar rebaixado intelectualmente, ser levado meramente por emoção, porque você acredita que tem que torcer para lá do X ou Y, faça academia, então, de estudos globais, que a gente vai realmente tirar, desmistificar tudo isso, para que a gente pare, então, de torcer e comece a ter um pensamento um pouco mais crítico desse mundo, entenda o que é geopolítica, entenda o que é militarismo, entenda o que é relações internacionais. Eu compactuo muito com a resposta do Kerbis, eu acredito sim que a religião ela pode ser um caminho bem importante, sobretudo quando a gente está pensando nesse sentido da massificação, né, já que nem todas as pessoas realmente, né, fariam, por exemplo, uma academia de estudos globais, vão querer estudar de forma profunda geopolítica, talvez a via da religião seja mais fácil, mas eu estou abrindo aqui caminhos para vocês que
estão na busca do seu ser também. A gente pode fazer uma elevação espiritual, realmente buscar outras formas de conexão com Deus, mas é bem importante para que a gente não caia na mão de charlatões, né? Que querem dizer para a gente, então, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, ainda mais nesse mundo material que a gente está, né? Pelo amor de Deus. Começar a perseguir uma entidade de pessoas somente pela sua etnia, para mim, realmente beira uma insanidade completa. Mas é isso. Muito obrigada, Kerbs, por ter aceitado o meu convite para a gente fazer essa super live. Ela foi muito interessante. Espero que vocês também tenham gostado, tenha clarificado bastante questões a respeito, então, do que seria essa psicologia das massas, como é que o Hitler, dessa forma, talvez um pouco mais inconsciente, né, mas ele realmente talvez tivesse um instinto de perceber o período da Alemanha onde ele estava, conseguiu, então, realmente aplicar técnicas sem saber que formalmente ele estava fazendo isso, mas fez de uma forma intuitiva. Acredito que ajudou bastante a clarificar isso. E uma pessoa tinha falado que o Charles Manson não era serial killer. Claro que ele era, ele matou 6 pessoas. Como é que ele não era serial killer, pelo amor de Deus? Ele foi condenado, inclusive, à prisão perpétua por isso. Aí muitos vão falar, mas ele não matou diretamente, mas ele mandou os outros matarem. Então, pelo amor de Deus, né? Ele é o grande líder aqui que a gente está falando e explicando para vocês como é que funciona toda essa questão de capturar as massas para ela tomar uma atitude em seu nome, gente. Vocês não prestaram atenção nessa live? É isso. Kerbs, deixo aberto o espaço, então, para você falar de novo do seu canal, falar do seu trabalho. Convido, gente, deixa eu botar o canal do Kerbs aqui no bannerzinho novamente, passando. É o canal Psicologia e Cosmovisão. Se inscrevam no canal do Kerbs. E é isso, Kerbs, pode deixar seu recado, o espaço é seu. Então, gente, queria fazer um pequeno adendo aí sobre essa questão do Jung, que é que o Jung em si não era um místico, tá? Ele estudou, sim, toda essa questão do misticismo, da astrologia, do tarô, ele estudou tudo isso do ponto de vista simbólico, ou seja, ele assumia que aquilo tudo era um produto da fantasia humana, e isso não para dizer que é algo que não vale a pena ser estudado, ou algo que pode ser descartado, mas justamente reconhecendo a importância dessas coisas na formação de diversos símbolos e como isso afeta o pensamento e a forma de encarar a vida de cada sujeito. Então, nesse sentido, é claro que muitas ditaduras, elas buscam justamente minar a religião, como, por exemplo, o catolicismo, mas elas muitas vezes não buscam acabar com o misticismo. Então, a gente vê que na Alemanha nazista mesmo existia muito misticismo, muito mesmo. O próprio Sol Negro é um reflexo disso, essa visão sobre o OTAN também é nesse sentido. Mas eles buscam minar a questão da religião mais organizada, porque justamente ela é organizada, ela tem princípios diretos, enquanto o tarô, por exemplo, tem símbolos, mas não tem princípios. Então, no sentido moral mesmo, de decisão de ação. Mas dito isso, se você quer saber mais sobre dinâmicas da psique, sobre mecanismos psíquicos, sobre formas de enxergar o ser humano e a possibilidade de construir uma cosmovisão a partir disso, se você quer saber mais também sobre Jung e ver reacts sobre outras pessoas falando sobre psicologia no YouTube, entra lá no meu canal, Psicologia e Cosmovisão. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Kerbs. Eu vou indicar um livro, então, para você, do Jung, sobre astrologia, que ele escreveu junto com o Richard Wilhelm, que é O Segredo da Flor de Ouro. Ele vai... Então, ele vai trabalhar muito dessa questão da astrologia. É muito interessante. Sim. Então, gente, é isso. Muito obrigado a quem assistiu a live. Quem sabe a gente não traga o Kerbs em breve para falar mais sobre psicologia, de repente falar sobre Stalin, algo desse sentido, talvez seja bastante interessante também para a gente voltar então a trabalhar sobre o que formaria o pensamento, né, desses ditadores. Eu acredito que a psicologia ela vai realmente ser um campo que vai ajudar muito a ajudar a gente a entender melhor e a fundamentar o pensamento que a gente vê tanto se repetir hoje, né, na sociedade, porque a gente vê que a nossa história da humanidade ela parece ser realmente um ciclo. Parece que as coisas elas vão, passam, mas elas acabam retornando de volta.
Então, é importante que a gente comece a compreender, talvez, muito dessa mentalidade desses líderes para que, justamente, a gente não caia novamente, né, na fala desses líderes. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada a quem ficou até o final. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau. Ih, gente, meu computador acabou a bateria. Peraí. Eu não vou conseguir parar de transmitir. Peraí. Já volto, só um segundo. Vou pegar o calo, mas eu corto.